Meu povo, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês essa obra de arte que é esse tarô aqui que se chama Tarot of the Divine. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se eu estiver pronunciando errado, vocês me perdoem, tá bom? A começar, gente, pela caixinha desse baralho. Olha que coisa mais linda, né? A caixa azul escuro com esses detalhes em dourado. É uma caixinha dura, sólida, que protege bastante as cartas. É uma verdadeira peça de coleção, esse baralho aqui. E qual que é a pegada desse baralho? Aqui embaixo está escrito aqui, ele é inspirado em deidades, folclore e contos de fada do mundo todo. Então cada carta vai ter uma representação de um mito, de uma lenda, de um folclore, de um conto de fada, de algum canto do mundo. Então isso aqui é uma verdadeira coletânea de arquétipos mesmo. Ele vai pegar os arquétipos de cada um desses mitos, de cada um desses folclores, deidades, divindades, né? Ele vai reunir nas cartas aqui desse tarô. Então é bem interessante, gente. Vou estar mostrando aqui para vocês. A caixinha se abre dessa forma. Primeira coisa que a gente encontra aqui é o livretinho. E eu quero primeiro comentar sobre o livretinho, depois a gente dá uma olhadinha nas cartas. As cartas são de excelente qualidade. As cartas são grossas, olha o tamanho da grossura, né? Então é um material assim que se você for usar ele para jogo, para jogar mesmo, acredito que ele vai durar bastante tempo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha primeiro no livretinho. Mas esse aqui é o livretinho, onde ele vai falar ali sobre cada uma das cartas, né? É um livro todo colorido. Ele começa o livrinho aqui falando um pouquinho dos naipes, dos números, né? Como ler tarô. Detalhe, gente, que essa edição que eu tenho é uma edição importada. Então o livretinho, tanto as cartas quanto o livretinho estão em inglês, tá bom? Eu não sei se já existe uma versão brasileira traduzida dessas cartas, tá bom? Não faço ideia. A versão que eu tenho aqui é a versão em inglês. Então o livrinho ele vai falar um pouquinho sobre o que é o tarô, como ler tarô, os naipes, o que representa cada naipe, os números, né? Ele vai dar algumas dicasinhas aqui de métodos de tiragem com uma carta, com 3 cartas, até que ele vai dar algumas dicasinhas aqui de métodos de tiragem com uma carta, com 3 cartas, com uma única carta, um exemplo de interpretação. Tem outra aqui com 5 cartas já, né? Então ele já começa aqui dando alguns exemplinhos. E depois ele entra na parte aqui onde ele de fato vai comentar sobre cada uma das cartas, né? Perceba que é um livro todo colorido, muito bem feito, né? Na parte das cartas em si, ele não faz um mergulho tão profundo, tá, gente? Para cada carta ele tem só esse textinho aqui, palavras-chave para quando a carta está virada para cima e palavras-chave para quando ela está invertida. É só isso. Mas o que é legal é que ele vai trabalhar, ele vai passar aqui pra gente o nome do mito, da lenda, da divindade, né, que foi usada naquela carta e da onde que ela vem. Então, por exemplo, a primeira carta, que é a carta do louco, é a Pequena Sereia. Olha que legal. Então aqui, ó, a Pequena Sereia. Eu não sei... Denmark, eu não sei de onde que é isso. Eu vou estar pesquisando e colocando aí na tela para vocês, tá bom? Outro exemplo que a gente tem aqui, ó, a Fada Madrinha no Arcano do Mago. Aqui está marcando que é a França. É um conto de fada francês, né? Vamos ver outros aqui, ó. No Imperador tem o Rei Arthur, que é da Grã-Bretanha. É uma lenda celta. Olha que interessante. Nos Amantes é a Bela e a Fera, que por incrível que pareça é um conto chinês. Está marcando da China aqui. Apesar de nos Estados Unidos a Disney ter adaptado esse conto, né? Tá marcando aqui que ele vem lá da China. Olha que interessante, né? Então, para cada um desses mitos, para cada uma dessas cartas aqui, ele vai estar atribuindo um mito, uma mitologia, uma divindade, um folclore, né? E aí, gente, uma coisa que eu acho interessante de comentar é que a Rainha de Copas colocaram Iemanjá. Olha que legal. Porque a Iemanjá é a mãezona de todos os orixás, né? A mãezona de todos nós. A Rainha de Copas também é uma mãezona do tarô. Olha que gostoso isso, né? São 2 arquétipos que têm a ver com sentimento, com acolhimento, com nutrição, com carinho, com cura, né? E aqui ele coloca aqui, ó, Iemoja,
é uma deidade iorubá da Nigéria. Então olha que legal, né? Beleza, minha gente? Então esse aqui é o livretinho e vamos ver o que importa mesmo, que são as cartas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse tarô. Vocês percebem que eu nunca usei esse baralho, eu usei ele pouquíssimas vezes, né? Tô tentando me conectar com ele, porque vocês vão ver que tem algumas cartas que são bem diferentes daquilo que a gente está acostumado no tarô de Waite, beleza? Então, vamos lá. Então, gente, vamos começar a olhar as cartas aqui. Por enquanto eu tô só com os arcanos maiores. E depois eu vou trazendo e mostrando os outros naipes também, porque essas cartas são grossas. E aí eu não consigo segurar o baralho todo aqui de maneira confortável para estar mostrando para vocês, tá bom? Gente, a começar aqui pelo verso das cartas. Olha que coisa mais linda isso. Gente, o trabalho de design e de ilustração dessas cartas aqui é magnífico. Ouço dizer que é um dos baralhos mais bonitos que eu tenho. Eu tenho um apreço muito grande por essas cartas aqui. Todas as cartas vão ter, pelo menos os arcanos maiores, a numeração em cima e o nome embaixo. E essa moldura aqui que é linda também, né, gente? Olha que moldura linda dessas cartas, né? A ilustração é linda, é tudo muito bonito nessas cartas. Gente, eu conheço poucos dos mitos, das lendas, das divindades que são abordadas aqui nesse baralho, tá bom? Aquelas que eu souber, eu vou estar comentando com vocês. Mas muitas, a maior parte, eu não conheço. Porque são folclore, são lendas, mitos, divindades, mitologia do mundo todo, dos mais diversos países, tá bom? Então vamos começar aqui. O arcano do louco é a pequena sereia. Olha que legal. Naquele momento do conto em que ela decide, que ela está percebendo que fora do mar existe um outro mundo, existe uma outra realidade, e ela está querendo largar tudo para trás para viver essa outra realidade, especialmente diante de um novo amor, né? Que ela se apaixona pelo príncipe e tal, né? Então, sabe aquela coisa do louco, de largar tudo, de não pensar, não importa a consequência, eu quero isso mesmo, vou me jogar nisso aqui, né? Então, no arcano do louco, a gente tem a pequena sereia. No mago, a gente tem a fada madrinha, com a sua magia, né? Aqui a sacerdotisa, não sei dizer quem que é, tá bom? Parece a Jasmine do Aladdin, né? Parece, mas acho que não é ela não. Tem que recorrer ao livrinho lá pra gente saber, né? Mas aqui a gente tem a sacerdotisa. A imperatriz, se eu não me engano, é Nossa Senhora de Guadalupe. E o imperador é o rei Arthur. No Hierofante, não sei. Como eu disse, eu não conheço todos aqui. A maioria eu não conheço. Nos amantes, a gente tem a Bela e a Fera. Olha que interessante, gente. Que interessante. E esse arcano é legal a gente comentar que tem duas formas, digamos assim, da gente interpretar ele, a depender da consulta, do que está sendo perguntado, né? Muitas vezes ele vai falar de relacionamento, sim. De relacionamento, de amor, união, namoro, compromisso e assim por diante, né? Vai ter alguns outros momentos, num sentido mais hermético, para aquelas consultas mais herméticas, para aquelas consultas mais de autoconhecimento, né? Os amantes, tanto nos tarôs tradicionais quanto aqui, tá bom? Pode representar a união do nosso masculino com o nosso feminino. A união do yin, do yang. A união da nossa parte mais sensível com a nossa parte mais animalesca, nosso lado mais instintivo, né? E também quando a gente consegue unir essas duas partes formando um todo. Nossa parte feminina com a nossa parte masculina. A nossa parte, digamos assim, do sentimento, do acolhimento, da intuição, e a nossa parte mais voltada para as batalhas, para as brigas, de repente até mesmo a agressividade, né? A união de Vênus com Marte, digamos assim, tá bom? Então aqui a gente tem a Bela e a Fera, olha que legal. Seguindo adiante, temos o arcano do carro, a força, o eremita, a roda da fortuna. Aqui eu quero comentar naquele ponto que eu falei que sim, muitas cartas desse tarô vão sim seguir uma simbologia tradicional e fica fácil da gente se conectar com elas, né?
Vai ter outras cartas desse tarô que não, que vai fugir completamente da simbologia tradicional, e é o caso da Roda da Fortuna. Geralmente a gente vê aquela roda na carta da Roda da Fortuna. Aqui a gente vê esse personagem, que de novo a gente precisa recorrer ao livrinho, não lembro que personagem que é esse, não lembro a história dele, não sei exatamente por que ele está aqui nessa carta, né? Mas vai acontecer isso nesse tarô. Vai ter cartas ali que vai fugir completamente da simbologia que a gente está acostumado. Tá bom? E é o caso da carta da Justiça também. O pendurado, gente, a gente tem a Bela Adormecida. Olha que legal. A carta da Morte. A Temperança. O Diabo. Aqui no Diabo, gente, é legal a gente comentar também que aqui a gente tem Boitatá, uma lenda brasileira. O mito brasileiro está aqui nesse baralho também. A Torre, com o mito de Rapunzel. A Estrela. A Lua. O Sol. Aqui a gente tem um deus egípcio, o deus Ra. Bonito, né? O Julgamento. E o Mundo. Interessante, né, gente? Vamos olhar aqui o naipe de ouros. As de ouros. 2 de ouros. O 3. O 4. O 5. O 6. O 7. O 8. O 9. E o 10. O Pajem. Cavaleiro. A Rainha. E o Rei. Vamos falar aqui do naipe de copas. As de copas. O 2. O 3. O 4. O 5. O 6. O 6. 7. O 8. O 9. E o 10. O valete. Cavaleiro. A Rainha de Copas com Iemanjá, que eu falei pra vocês, né? Aqui dá pra ver melhor. E o Rei de Copas. Chegamos aqui, minha gente, no naipe de espadas, com as de espadas, o 2, o 3, 4, o 5, o 6, 7, o 8, o 9, e o 10. O valete, cavaleiro, a rainha e o rei.
E por fim, mas não menos importante, o naipe de paus, com as de paus, o naipe do fogo, né? 2 de paus, 3 de paus, o 4, 5, 6, 7, o 8, 9 e o 10 de paus. Pajem, cavaleiro, rainha e o rei. Beleza, minha gente? Então vocês viram aqui o Tarot of Divine, ou Divine, não sei. Peço perdão pela minha pronúncia, meu inglês está bem enferrujado. Mas o que importa aqui é as cartas que a gente acabou de ver, né? E vocês viram que é um baralho muito lindo, muito bem trabalhado. É uma verdadeira obra de arte, essas cartas aqui. Diz aí o que você achou, deixa um comentário aí na plataforma para eu saber o que você achou. Deixa um comentário também dizendo se vocês estão gostando dessas aulas, desses vídeos onde eu estou mostrando baralhos para vocês. Eu acho importante estar mostrando baralhos para vocês irem conhecendo esses baralhos, irem se identificando com esses baralhos. De repente vocês acabam descobrindo aí algum baralho que vocês gostem muito e vocês acabam comprando e de repente acaba sendo o tarô da vida de vocês, né? Porque o nosso curso a gente focou muito no tarô de Waite. No nosso curso eu já mostrei alguns baralhos também, né? E é legal a gente conhecer esses baralhos para o nosso repertório, né? Quanto mais coisa a gente traz para o nosso repertório, acredito eu que melhor. Porque daí a gente consegue entender melhor aquele arquétipo, entender melhor a mensagem daquele símbolo, né? E assim por diante. Tá bom, meu povo? A gente se vê na sequência. Até mais.